Olá pessoal, estimados alunos, amantes da química do conhecimento, vamos prosseguindo com nossos estudos sobre eletroquímica e nesta aula vamos trabalhar esta atividade sobre a pilha de Daniel e o cálculo do seu potencial padrão. Então, nós temos aqui o enunciado que nos diz, a partir do diagrama da célula abaixo, dê a reação global da pilha, calcule o seu potencial padrão e desenhe como uma pilha de Daniel. Muito bem, este diagrama é o diagrama da representação oficial recomendada pela IUPAC para as pilhas. IUPAC é o órgão que delibera sobre os estudos de química mundialmente, União de Química Pura e Aplicada. Vamos entender primeiramente este diagrama e então depois vamos resolver o exercício. Bom, esse diagrama aqui recomendado pela IUPAC oficialmente nos diz o seguinte: nós precisamos representar do lado esquerdo tudo o que ocorre e os elementos químicos do polo negativo. Então, no lado esquerdo, nós temos o polo negativo, cujo nome desse polo é ânodo, como nós vimos na aula passada sobre a pilha de Daniel. E no polo negativo, denominado ânodo, nós também temos o que ocorre é a oxidação. Ou a reação química de oxidação ocorre no polo negativo da pilha. E no lado direito aqui nós vamos ter o polo positivo, denominado de cátodo. O cátodo é o polo positivo, que é representado desse lado direito aqui deste diagrama, e é onde acontece a reação química de redução. O elemento químico, o eletrodo, irá se reduzir. E a sequência das reações químicas, o sentido das reações químicas é da esquerda para a direita. Este é o sentido das reações químicas, ou seja, vai do sentido reações químicas, vai do sentido de oxidação para redução. Então, esta é a representação oficial para as pilhas. Polo negativo, lado esquerdo, polo positivo, lado direito, sentido das reações químicas da esquerda para a direita, da oxidação para a redução. Muito bem, então nós temos então aqui este diagrama que representa oficialmente a pilha e agora vamos escrever as semi-reações químicas dela e somar essas semi-reações químicas e obter a reação global. Muito bem, então nós temos aqui deste lado esquerdo, portanto, o alumínio se oxidando. Nós temos aqui o alumínio se oxidando e nós sabemos que o alumínio, para ele se oxidar, observe que aqui tá, o SO4 é 2-, então nós temos 3 íon sulfato 2-, 3 vezes 2, 6. Então nós temos uma carga negativa de -6 aqui e aqui temos uma carga positiva de +6 para poder neutralizar a substância. +6 dividido por 2, nós sabemos que vai dar +3. Então, aqui, o alumínio ele vai perder 3 elétrons nesta reação química aqui. Na oxidação do alumínio, ele vai perder 3 elétrons, ficar com uma carga 3+. Então, estão aqui os 3 elétrons e o seu potencial nós já vamos conferir na tabela. Então, deixa eu repetir aqui. Deste lado esquerdo, nós já vimos que ocorre a oxidação. Então, o alumínio sai do seu estado neutro para se transformar num íon, num cátion 3+, liberando 3 elétrons nesta oxidação. Como que nós sabemos que é 3+? O íon sulfato, a carga dele é 2-. Nós temos 3 íons sulfato, então 2- vezes 3 vai me dar -6. Então, a carga do sulfato aqui é -6. Logo, para neutralizar essas 6 cargas negativas,
negativas, eu tenho que ter uma carga positiva de mais 6. Então, como eu tenho 2 alumínios, mais 6 para 2 alumínios, verifico que cada alumínio tem 3 cargas positivas. Então, veja esse processo. O alumínio sai do seu estado neutro para oxidar e tornar-se o íon alumínio 3+. A outra semi-reação nós vamos ter da prata. Então, nós temos aqui o nitrato de prata, tá, no estado aquoso, e aí vamos obtendo a prata sólida. Então, a prata sai do seu estado iônico, o íon nitrato é uma vez negativo só, então nós temos aqui a prata, íon prata positivo, mais um elétron, e se neutralizando, tornando a prata sólida. Muito bem, agora vamos conferir na tabela, tá? Na tabela a gente confere os seus potenciais de redução e oxidação. Nós verificamos que o potencial aqui, procuramos nessa tabela, eu já procurei previamente, então já tenho aqui os valores. O valor de oxidação, o potencial de oxidação do alumínio é mais 1,66 volts e o potencial de redução da prata é menos 0,13 volts, ou seja, espontaneamente a prata tem um potencial para se oxidar e não se reduzir, mas em presença com o eletrodo de alumínio, como o alumínio tem um potencial maior, ele vai se oxidar e a prata vai se reduzir. Claro que se nós colocássemos a prata com um eletrodo de hidrogênio ou um eletrodo de um outro elemento químico que tem um potencial de redução maior, então, claro que a prata iria se oxidar. Mas, entre a prata e o alumínio, observe que o potencial de oxidação do alumínio é muito maior que o potencial de oxidação da prata. O potencial de oxidação da prata, invertendo a equação aqui, seria mais 0,13. Então, o alumínio se oxida e a prata se reduz, e é exatamente isso que indica aqui no diagrama da célula. Muito bem. E aí, então, nós vamos somar as duas reações, só que antes de somar, observe que na reação química, o alumínio, ele precisa de quê? Ele se oxida liberando 3 elétrons. E a prata, ela precisa absorver esses 3 elétrons. E claro que uma única prata não absorve os 3 elétrons, porque a prata se reduz recebendo um elétron de cada vez. Então, nós temos que balancear isso aqui. Vamos multiplicar toda essa semi-reação por 3. Por que por 3? Porque 3 vezes 1, aqui nós temos um elétron, 3 vezes 1 dá 3 elétrons, exatamente os 3 elétrons que está sendo trabalhado aqui na semi-reação do alumínio. Multiplicando esta semi-reação por 3, eu vou ter 3 íon prata, 3 íon prata, eu multiplico tudo por 3, aqui tem 1, 3 vezes 1, 3, e aqui vai ter 3 elétrons, e aqui eu vou ter 3 prata sólida e o potencial permanece o mesmo. O potencial não é multiplicado por esse coeficiente, ok? E aqui eu repito a outra semi-reação de alumínio. Alumínio e se oxida, alumínio 3 mais 3 elétrons, com o seu potencial mais 1,66 volts. Muito bem, agora sim eu posso somar e esses 3 elétrons se cancelam, eles não aparecem na equação global, então eu vou ter 3 íon prata, mais o alumínio, e aqui do outro lado da reação eu vou ter o quê? 3 prata sólida mais alumínio, íon alumínio 3+. Esta é a reação global da pilha. E o seu potencial padrão vai ser o quê? Menos 0,13 mais 1,66. Menos com mais, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, eu vou fazer aqui, 6 menos 3 vai me dar 3, 6 menos 1 vai me dar 6,
5 e 1 menos 0, 1. Então, vai ser 1,53 volts e como o valor numérico maior é 1,66, conserva o sinal do maior. Então, aqui está o potencial padrão desta reação química, desta célula, desta pilha. E aqui, só para nós conferirmos, observe aqui, ó, a prata sai do seu estado iônico para o seu estado neutro. Então, aqui a prata está se reduzindo, redução, e o alumínio ele sai do seu estado neutro para vir para o seu estado iônico. Então, o alumínio está se oxidando, oxidação. Muito bem, esta aqui é a reação global da pilha, esse aqui é o potencial padrão da pilha, e agora nós vamos desenhá-la como uma pilha de Daniell. Muito bem, vamos desenhá-la aqui então. Vou fazer aqui com a cor preta. Nós temos aqui este recipiente e nós temos aqui este outro recipiente. Desse lado esquerdo, o polo negativo, aonde ocorre a oxidação. Deste lado direito, o polo positivo, onde ocorre a redução. Aqui então é o cátodo positivo e ocorre a redução. Aqui é o polo negativo, denominado de ânodo, e ocorre a oxidação, de onde vai migrar os elétrons. Aqui, portanto, então eu tenho o alumínio e aqui eu tenho a prata. Eu ligo esses dois eletrodos com um fio metálico. Aqui o voltímetro, eu já sei qual é qual é a voltagem, qual é a diferença de potencial que vai ser acusado, que é 1,53 volts. Então, aqui a voltagem acusada é 1,53 volts acusado. 1,53 volts. Muito bem, aqui eu tenho a solução iônica, no caso do alumínio, sulfato de alumínio. Então, eu vou ter os íons sulfato 2- e alumínio 3+. Aqui a solução iônica é nitrato de prata, então eu vou ter o nitrato, NO3- e vou ter a prata positivo. E a ponte salina, nós estamos aqui, sim, muito bem, eu esqueci de orientá-los aqui na representação. O seguinte, aqui na representação oficial da IUPAC, essas duas barras aqui vai significar a ponte salina. Então, para separar o eletrodo da sua solução iônica, é uma única barra. Está aqui, tá, o eletrodo da sua solução salina, uma única barra. E para separar os dois polos, o polo negativo com o polo positivo, eu tenho duas barras, indicando, portanto, a ponte salina. Eu havia me esquecido desse detalhe aí. Muito bem. E aí, então, nós vamos ver os elétrons migrando do polo negativo do alumínio para a prata. Então, os elétrons, o sentido da reação química é aqui, da corrente elétrica é aqui, tá? É estabelecida uma corrente elétrica. Se nós colocássemos um LED aqui, o LED seria acendido, e à medida que o alumínio vai cedendo elétrons, ele vai ficando positivo, e à medida que a prata vai ganhando elétrons, ela vai ficando negativamente, com cargas elétricas negativas. E aí, para neutralizar essas cargas positivas, os íons sulfatos migram para o eletrodo de alumínio, e aqui, para neutralizar essas cargas negativas, os íons prata migram para o eletrodo de prata, neutralizando essas cargas negativas. E esses íons excedentes aqui, o íon nitrato vai migrar pela ponte salina em direção ao eletrodo de alumínio para neutralizá-lo, e os íons alumínio irão migrar pela ponte salina em direção ao eletrodo de prata para poder neutralizá-lo e dar sequência à pilha, fazendo com que ela
continue com o seu processo, né, prolongando a sua vida útil. Muito bem, meus estimados alunos, chegamos na conclusão. Veja aqui, vamos ver se nós respondemos completamente. Interpretamos o diagrama, né, da pilha, e aí escrevemos a reação global. Sim, reescrevemos a reação global, está aqui, e também calculamos o seu potencial padrão e desenhamos como uma pilha de Daniell. Um abraço e até a próxima aula.